Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, boa noite, internautas. Hoje, 27 de junho de 2022, do Rio Grande do Sul, da geladeira do Brasil, quando são 20 horas e 30 minutos, estamos iniciando mais uma edição da nossa 22ª edição da Live da ANB de 2022. Hoje, com a participação honrosa do Dr. Robson Aparecido Ramos, Dr. Domingos da Paz e a nossa vice-presidente nacional, doutora Leonice de Oliveira Vieira. Sejam muito bem-vindos e, mais uma vez, em nome desta equipe da ANB, agradecer de todo o coração por aceitarem mais uma vez debater temas tão importantes envolvendo o judiciário, envolvendo a advocacia e, sobretudo, o direito ao exercício profissional da ANB. E hoje nós vamos tratar de uma questão importantíssima, que é o expediente recebido do Ministério da Economia, peça apartada do direito de petição que foi encaminhado ao presidente da República, que nós vamos tratar hoje à noite para análise dos nossos juristas, e depois nós vamos entrar em outros temas relevantes do que ficou pendente na semana passada. Então, nós queremos inicialmente apresentar um pequeno vídeo dito por político em Brasília, o que é o nosso poder judiciário comparado com os outros países e o que ele representa em termos de custo dessa máquina pública caríssima, e assim mesmo a ditadura da toga se impõe e nós temos que dizer amém. Vamos assistir. 1,3% do PIB brasileiro é gasto com o Poder Judiciário, e todo mundo acha isso muito natural. Mas sabe quanto que outros países gastam? Vou ler alguns só, alguns poucos. Alemanha, 0,2%. Portugal, 0,2%. Chile, 0,2%. Colômbia, 0,1%. Itália, 0,17%. Estados Unidos, 0,10%. Eu ouvi de um ministro do Supremo outro dia, presidente do Supremo, ex-presidente do Supremo, ex-presidente do TSE, e ele me disse, foi criado o Conselho Nacional de Justiça para ter 60 funcionários. Tem 1.300 atualmente. Certamente com os maiores salários desse país. Teto, acima do teto. Nós estamos numa marcha da insensatez, gente. E todo mundo bate palma. Qual é o estímulo que nós damos para quem está querendo entrar na faculdade? Fazer direito. Todo carinho e respeito ao advogado. Advogado vive do problema dos outros. Só vive de problema. Tem que ter problema. Então nós estamos fazendo escolhas. Escolhas perigosas. E todo mundo nesse marasmo que entramos na sociedade, todo mundo está achando que está tudo certinho, agora vai ficar bom. Agora está ficando péssimo. Nós tínhamos uma Petrobras que valia 15 bilhões de dólares quando o Lula assumiu. Ninguém tem coragem de falar isso. Ela passou por um valor de mercado de 350 bilhões de dólares. Aí entraram os gatunos lá roubando. Em vez de prender os gatunos, prenderam a empresa. Estão vendendo, destruindo a empresa. Nosso país faz isso, está errado. Nós não vamos a lugar nenhum gastando 1,3% do PIB nosso com o judiciário. Doutor Robson Ramos, muito boa noite. Boa noite. Doutor Domingos da Paz, meu irmão, uma grande honra estarmos juntos novamente nessa peleia. Boa noite. Boa noite, com a graça de Deus, estamos aqui. Firme e forte. Um pouquinho de frio. Doutora Leonice, muito boa noite. Mais uma vez, a estrela da noite. Boa noite, doutor Carlos. Obrigado pela estrela, mas está caída, hein? Mas não, ele está sempre firme e forte. Doutor Robson, vamos iniciar com o doutor. Nós, na semana passada, terminamos um tema e prometemos hoje trazer para o nosso debate aqui a resposta que nós recebemos do Ministério da Economia
através do nosso direito de petição, que foi encaminhado ao Poder Executivo, na condição de presidente de chefe do Poder, chefe de Estado. E esse expediente que nós vamos analisar agora, ele foi recebido pela ANB em resposta do Ministério da Economia, que foi anexado em um dos tantas representações que se encontra lá no gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, diante do que está aqui, nós vamos agora fazer uma análise pontual, o que trouxe aí o despacho do Ministério da Economia no tocante a esse processo 14022, 1661288 de 2022, de número 68. Requerimento da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Como todo mundo pode ver, é um documento expedido pelo Ministério da Economia. O processo traz a demanda da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, a ANB, que reivindica análise e possibilidade de, via decreto presidencial, criar-se uma autarquia federal para a instalação gradativa da nova entidade representativa dos advogados. Registre-se que, de modo semelhante, em 2019, por meio do processo 12600, aí tem um número, a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, também de sigla ANB, solicitou a criação de nova entidade de fiscalização profissional por decreto presidencial. Argumentou-se que a Ordem dos Advogados do Brasil inexiste no mundo jurídico e que, na qualidade de entidade do direito privado, além de não representar, vamos descer mais um pouquinho, além de não representar a classe dos advogados, usurpa o poder público ao manter privilégios na Constituição Federal. Percebam que isso é um trabalho do Ministério da Economia respondendo ao presidente, com cópia para nós da ANB. Pois bem, os argumentos são semelhantes no presente processo e trata-se do mesmo, solicitando que assina ambos os requerimentos. É, no caso, o presidente da entidade que estaria assinando os mesmos documentos. A Associação Nacional dos Advogados Brasileiros pretende a criação, via decreto presidencial, de autarquia federal que poderá estar vinculada ao Ministério da Justiça, da Economia ou ainda ao do Trabalho, para coordenar, controlar a advocacia e a expedição das credenciais dos profissionais formados em direito. Imediatamente após o recebimento do diploma do MEC, nos termos da Lei 12.605 de 2012, artigo 1º. C. Seja analisado por Vossa Excelência a reformulação do atual modelo de advocacia para uma nova advocacia brasileira, com a finalidade de promover a justiça, a dignidade humana dos que estão fora do mercado de trabalho. Registre-se que há grande polêmica que envolve a natureza jurídica dos conselhos profissionais. Este departamento, no âmbito de sua competência, emitiu parecer por meio de nota técnica CI, número tal, 18.219, entre outras, na qual argumentou que as autarquias profissionais são atípicas e não se coadunam com o padrão de autarquia pública, dentre outros fatores, tendo em vista que as características destas entidades não são compatíveis com as regras do Decreto-Lei número 200, de 1967, aplicáveis às entidades da administração indireta. Ademais, com o objetivo de pôr termo à controvérsia, foi encaminhada, vamos aqui buscar um pouco mais de espaço para fazer a leitura e vocês acompanharem do outro lado a narrativa. Pois bem, a PEC do Decreto 267 aplicáveis às entidades de administração indireta. Ademais, com o objetivo de pôr termo à controvérsia, foi encaminhada a proposta de emenda à Constituição
dispondo sobre a criação dos conselhos profissionais com referência na doutrina de regulamentação das profissões. Percebam, prestem atenção nas palavras que eles usam aqui. Isso é importantíssimo. Após envio da PEC mencionada acima, o Poder Executivo solicitou a retirada da proposta da emenda constitucional 108, lembro daquela emenda lá de 2019, do Paulo Guedes, que dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais, dada a decisão, mais uma vez, do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade do artigo 58, parágrafo 3º, da Lei 9649 de 98, o que mitiga a maior parte dos riscos ao Poder Executivo, os quais ensejaram a PEC em comento. O Supremo Tribunal Federal julgou a ação declaratória de constitucionalidade número 36 do Distrito Federal, tendo sido transitada em julgado em março de 2021, manifestando-se definitivamente sobre a contratação de funcionários pelos conselhos profissionais com a seguinte decisão. E aqui eles, então, remetem o texto para a análise da decisão do tribunal e a redação do termo. Nós vamos seguir por aqui. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 58 da referida lei, da lei já citada, de 1998, declarado constitucional pela ADC número 36, os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da administração pública direta ou indireta. Só vou fazer um parênteses aqui. Vocês lembram da ADI 3026? Isso que foi discutido naquela ocasião. Deste modo, entendeu-se que os principais motivos para o questionamento quanto à natureza dos conselhos profissionais foram esclarecidos com essa recente decisão do STF e os riscos decorrentes foram mitigados, e foi sugerida a retirada da tramitação da PEC. Todavia, ressaltamos que a posição técnica sobre as entidades de classe profissionais permanece a mesma. Como não fazem parte da administração pública, não cabe manifestação desta área. Assim, considerando que conselhos profissionais não são autarquias típicas regidas pelo Decreto-Lei nº 200, de 1967, portanto, não fazem parte da administração pública. 2. A demanda parece referir-se a uma disputa por representação da classe profissional, que deve ocorrer no âmbito da sociedade civil. E 7.1. Sugerimos que não cabe manifestação desta área sobre o mérito da proposta. Face ao exposto, em atenção ao despacho tal, restitui-se os autos ao gabinete da Secretaria-Geral de Gestão. Aqui, então, o processo volta lá para o gabinete do Presidente da República e, assim, estamos tendo esta resposta do Ministério da Economia, que entende que não cabe a ele regulamentar o exercício de uma nova profissão. E esse debate me parece muito saudável, porque ele traz algumas coisas bastante interessantes. Se os conselhos de classe não são, de fato, entidades que estão vinculadas à administração pública direta ou indireta, e isso me parece que está no artigo 44 da fraudada Lei 8.906, como é possível que ela invada a competência do Poder Executivo, do Poder Legislativo, Poder Judiciário, podendo indicar ministros, desembargadores, enfim. Dr. Robson Ramos, que análise se pode fazer diante das respostas auferidas nesse procedimento? Boa noite, Dr. Carlos, Dr. Domingos, doutora Leonice e nossos colegas que estão assistindo. Veja, doutor, este, entre aspas, parecer, ele é uma tergiversação, um amontoado de rodeios, de subterfúgios. Ele não tratou
em nenhum momento daquilo que foi solicitado. O que foi pedido foi a criação... O doutor matou na raiz esse problema agora. A criação de uma nova autarquia por decreto presidencial, porque a anterior foi extinta. Esse é o ponto. Como eles responderam? Eles não trataram deste assunto. Eles falaram sobre contratação de empregados via CLT. Não foi esse o tema proposto para eles. O tema que foi colocado para eles foi outro, mas eles falaram sobre natureza jurídica, autarquias atípicas. Isso não foi falado. Mesmo que a autarquia fosse atípica, sui generis, tem que existir, tem que ter existência jurídica, tem que existir perante a lei. Esse ponto ele não tratou. O nome disso é rodeios. Então, ele fala de outros temas que não estão ligados ao que foi solicitado. O que foi solicitado é que eles criassem uma nova autarquia para regulamentar o trabalho dos profissionais de direito, os advogados. E ele não entrou nesse tema. Ele falou de contratação de profissionais, de entidades sui generis, autarquias atípicas, decreto 200, mas não foi esse o tema proposto para ele. Porque, veja só, o que se pede é um conselho profissional que exista. E foi falado, e ele reconhece que a entidade OAB não existe, certo? Mas não entra, ele foge, ele usa de subterfúgios para sair do assunto. Então, ele vem e fala, olha, nós somos contra a criação de mais uma entidade. Como mais uma? Ele esqueceu que a outra não existe. Né? Então, não pode falar da criação de mais uma, porque não tem a primeira. Agora, o assunto mais bizarro que ele toca é quando ele fala que o conselho profissional não é ligado à administração pública direta nem indireta. Isso é uma coisa absurda, porque se ele não tem ligação nem com a administração pública direta nem indireta, e que não é tema para ele, então ele tem que voltar para a faculdade. Né? Primeiro, quando ele fala no artigo, veja só o que depõe contra ele mesmo. Ele usa o artigo 58 da Lei 9.649 de 98. E o que está falando ali? Que a fiscalização das profissões é feita por delegação do poder público. Então, pronto. Se o poder público, está escrito aqui na lei, né? Vou até ver se eu acho aqui o artigo. Opa, cliquei no link errado aqui. Então, aqui está. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa. Então, se é por delegação do poder público, como que ele se atreve a falar que isso não é da alçada da administração pública? Se a administração pública que dá a delegação é por via legislativa, certo? Então, não tem coerência quando ele argumenta aí no final, dizendo, olha, isso aí não é assunto nosso, não é da nossa alçada, não temos que tratar desse tema. Né? Isso é um subterfúgio. Ele repete toda a fala do STF. Doutor, só uma coisa. Aqui tem o Bruno Carlos Medeiros, é isso, né? Ele diz decreto não revoga a lei. Doutor Bruno, é perfeita a tua análise. Perfeito, mas eu não entendi, por que ele está dizendo isso. Pelo princípio da simetria, lei revoga a lei ou altera a lei. Decreto revoga decreto ou altera decreto. Então, mas
Quando se tratou da Lei 13.979, que foi criado no parlamento, que deveria ter sido extinta pelo parlamento, foi extinto pelo STF. Cadê a simetria? Mas ele está equivocado, ele está falando, com certeza, sobre o decreto do Collor, que revogou o decreto do Getúlio Vargas. Sim, é decreto, né? O texto do legal e olhar se está escrito lei ou se está escrito decreto. Né? Em ambos está escrito decreto. Agora, o que não revoga decreto é a imaginação, interpretação. A interpretação do sujeito não revoga decreto nem lei, nem altera. Está escrito uma lei de introdução do Código Civil, que a única coisa que altera uma lei é outra lei. Né? O que revoga uma lei é outra lei. Agora, decreto, se está escrito lá no decreto número 11, de 18 de janeiro de 1991, que ele está revogando o outro decreto, 19.408, do Getúlio Vargas, nós estamos diante de dois decretos. Não existe um decreto que se torne lei porque, pela vontade do intérprete, não é mesmo? Então, não existe esse argumento de que decreto não revoga a lei, ele é falso, uma falácia. Agora, voltando aqui ao nosso tema. A lei que é usada de forma distorcida... Oi? Só um minutinho. Só completando aí, se ele está se referindo a 8.906, que revogou a 415, é só ele lembrar um pouquinho que o acessório acompanha o principal, e o decreto lá era uma lei, ele querendo ou não, o decreto... Não, mas, doutora Leonice, quando se fala... Quando se fala decreto não revoga a lei, eles estão dizendo que o decreto do Getúlio era lei. E o decreto... Exatamente. E quando o decreto... Não era lei. Fala o que está no cabeçalho da lei. Está escrito no cabeçalho, está escrito decreto. Se tivesse o Getúlio quisesse fazer lei, ele ia escrever lá no texto, lei. Ele não escreveu lei, ele escreveu decreto. Exatamente, só que eles fazem o seguinte, ele fala, mas acontece que a 8.906 não foi revogada. Ele revoga o estatuto, que era a lei 415. Acontece que isso daí era uma lei também, que era um acessório do seu principal. O seu principal era uma lei, era um decreto. É uma discussão, uma perda de tempo, porque decreto revogou decreto, então não tem mais o que se dizer. A questão que nós temos que ficar atentos aqui é a tergiversação. Foi pedido uma coisa para uma análise para o Ministério da Educação, da Economia, mas nem foi o Ministério da Economia que respondeu, foi a Secretaria de Gestão, né? Secretaria de Gestão que deu uma resposta. E uma resposta que é na base do Ctrl-C, Ctrl-V. São todos argumentos do STF. A pessoa que respondeu, ela não se deu o trabalho de estudar e dar uma resposta personalizada. Ele só fala sobre entidade atípica, autarquia atípica, natureza jurídica. Alguém perguntou para ele sobre natureza jurídica? Não. O que foi perguntado para ele, colocado para ele é a criação de um novo conselho de fiscalização das profissões, porque o anterior foi extinto. Esse é o ponto. Não há que se falar sobre sistema de contratação seletista do conselho profissional. Não é isso que está sendo questionado para ele. O que está sendo falado para ele é o seguinte: o conselho que existia foi extinto. Nós queremos criar um novo. E quem cria esse novo conselho é o Poder Executivo. É a atribuição do Poder Executivo. Está aqui no próprio artigo 58, né, da Lei 9.649 de 98. Exatamente. Então, não tem como fugir desse assunto. E quem fiscaliza o trabalho é o Poder Executivo. Não é o Judiciário, não é o Legislativo. Então,
Eles têm, sim. Esse assunto é pertinente à sua pasta, sim. E ele fugiu do assunto. E os conselhos de classe nem poderiam ter esse poder de polícia, né? De prender. Exatamente, não tem poder de polícia. E quando ele diz que isso não é nem da administração direta, nem da indireta, e o que ele quer, então? Quer que o conselho seja uma entidade autônoma, independente, soberana, um poder paralelo? Não, isso não existe. Isso não existe. Está no artigo 58, que é uma delegação do poder público e por medida legislativa. Então, ele fugiu do assunto. Eu acho que esse parecer merece uma contestação. Temos que fazer uma contestação e alegar que ele usou de subterfúgio e fugiu do tema e não tratou do que foi solicitado. Do principal. Exatamente, não foi tratado. Tangenciou. Usou de rodeios e fugiu do assunto. Meu irmão Domingos da Paz, meu nobre presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, a sua opinião é muito importante, a sua análise mais importante ainda. A palavra é sua. Nesses últimos 3 anos, eu tenho falado que a gente está com escassez de corrupção. A entidade vai fechar por causa disso. Não tem mais como investigar, não tem como levar para a justiça, não tem mais corrupção, acabou. Estou passando fome nesses últimos 3 anos e meio. Agora me aparece esse objeto. Que continue assim, né? Que continue assim, exatamente. Agora me aparece esse objeto aí, sem pé, sem cabeça, feito naturalmente, ou foi feito por aluno de primeiro semestre de faculdade, ou por algum idiota, bem assim, idiota, que usurpa uma função pública de respeito, de dignidade, e dá e faz um parecer à moda árabe, Salam Alek. Isso aí é muito bacana, discurso para petista. Isso aí é muito legal na escola do professor Raimundo, porque lá você pode falar o que quer. Ou seja, lá você faz o papel do Rolando Lero. Foi o que o cara fez aí, Rolando Lero. Rolou e não falou nada. Agora, o interessante, eu tenho aqui de primeira mão, eu fui contratado para fazer consultoria empresarial e comecei o serviço hoje. Hoje eu peguei alguns documentos e tabulhando. O interessante é que ele fala do conselho como se fosse assim uma sumidade, né? Ora, eu tenho aqui, o presidente da República editou nessa segunda-feira, dia 13/6, a medida provisória 1124, cujo principal objeto é a transformação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, em autarquia federal de natureza especial. E aí? E aí? Não pode criar autarquia? E como é que segunda-feira, dia 13, foi criada a autarquia através de uma medida provisória? Foi mandada para o Congresso Nacional. É incrível, né? Sabe o que está faltando? Vergonha na cara. Vergonha na cara. Esses funcionários públicos, esses empregados nossos, são um mau caráter. Eles, na vez de fazer as obrigações deles, que é servir a população do Brasil, eles acham que é o contrário. Eles são servidores públicos. Servidores públicos. Eles não estão lá para ser servidos, mas para servir. E você contrata por concurso, ou por nomeação, ou por comissão, sei lá como é que está esse moço lá, ele dá um parecer escalafobético, um parecer esdrúxulo, um parecer que não tem pé, não tem cabeça, não tem nexo. Ninguém pediu comentário dele. Por que fazer comentário? Ninguém pediu comentário. Se quisesse comentário, a gente teria feito comentário aqui entre nós. Foi indicado para lá que urge, o tempo urge, na criação de uma autarquia, realmente uma autarquia. Criação de uma autarquia. Para fazer o quê? Para fiscalizar, para conglomerar os advogados brasileiros. Mas sem essa arrogância, sem essa prepotência, sem essa roubalheira que nós assistimos pela defunta, pela extinta.
que virou, na verdade, um covil de vagabundos, que virou, na verdade, um anexo do anexo do anexo, que só tem o quê? Um mau caráter lá dentro. Você pega o conselho que existe hoje, ele sabe de cor e salteado que é extinta. Ela não existe mais juridicamente. Mas quem permanece segurando a rédea para que ela não caia definitivamente no vazio são os 9 ministros do STF. Esses 9 comissionados, indicados pelo presidente e aprovados pelo Senado Federal. Então, eles são funcionários, são servidores comissionados. E, no entanto, eles estão mandando no Brasil. Eles criaram uma república paralela chamada o quê? OAB. Extinta. E sabe que foi extinta? Eu lembro bem que uma vez o Joaquim Barbosa, numa daquelas aparições iluminadas que ele tinha, ele falou: o dia que o povo souber quem é que segura a OAB, dá uma revolta em tudo, dá uma reviravolta em tudo. Por quê? Porque ele, como ministro do STF na época, ele sabia, de cor e salteado, que quem segura as barras e quem segura a condição da defunta, que não enterra a defunta, tem que enterrar essa maldita. Eles não enterram. Há quanto tempo que nós estamos assistindo o quê? O velório dessa maldita. O velório. Não apareceu ninguém para pegar o caixão e enterrar de vez. E aí, quando se dá uma cobrada para que o governo federal, que tem competência para isso, é o único que tem competência para isso, é o governo federal. É o Poder Executivo, de criar uma autarquia. Não estou falando para criar uma nova OAB, para criar uma autarquia que se ajunte os advogados do Brasil e que não faça o que essa perniciosa ordem, não sei do que, faz. E, de repente, você vê, eu tenho acesso aqui à criação de uma nova autarquia federal, está aqui. A proposição foi enviada à Câmara dos Deputados, onde iniciou o processo legislativo previsto na Constituição Federal, devendo ser aprovada por ambas as casas do Poder Legislativo, em até 60 dias, prorrogar por igual prazo, sob pena de perder sua eficácia, e isso não se rejeitando durante os debates parlamentares. Então, veja, a criação de uma autarquia, que vai cuidar do quê? Vai cuidar dos dados. O que é os dados? Os dados pessoais. E existe uma lei, né, que é a LGPD, que garante o sigilo das pessoas. Elas não podem ser escrachadas. Então, por exemplo, o Serasa é o maior banco de dados do Brasil. E, de repente, qualquer coisa que você faça, aciona o botão lá e os caras te dão informação de tudo. Agora, existe hacker. Eles entram lá, roubam o banco de dados e depois vendem. E aí doutor, você recebe ligações. Olha, você não eu só... Doutor, quer responder ao Rafael? Eu gostaria de responder. Então vai lá, doutor. O nosso amigo que sabe tudo sobre direito, né? Não, ele devia começar, então, por defender os próprios direitos. Nós estamos aqui afirmando que ele paga uma anuidade e se submete a castigos e punições e regras de uma entidade que não existe. Eu na minha opinião, imagino que um advogado que se submete a um constrangimento ilegal não pode reclamar da qualidade dos outros advogados. A primeira coisa que um advogado tem que ter é a hombridade de não se submeter a um constrangimento ilegal. E é um constrangimento ilegal você ser coagido a ser filiado a uma instituição que não existe, que não tem personalidade jurídica. Não é mesmo? Quando nós argumentamos que o decreto número 11, de 18 de janeiro de 91, revogou o decreto de criação da OAB e que essa entidade não existe mais, isso não é uma opinião, isso é um fato que pode ser comprovado por qualquer pessoa alfabetizada. A pessoa não precisa ser formada em direito para saber ler o que um decreto está dizendo. Ali houve a revogação do decreto de criação e, a partir de então,
essa entidade não existe no mundo jurídico, nem por criação de lei, nem por inscrição em cartório. Então, como é que um advogado que não consegue defender os próprios direitos, que se submete a um constrangimento ilegal, se atreve a contestar aqueles que fazem o papel de advogado? E o papel do advogado é lutar pelo direito, lutar pela justiça. Então, esse é o ponto principal que nós temos que colocar para essas pessoas que vivem dizendo que eles sabem muito e que nós não sabemos nada. Só que nós que não sabemos nada, estamos dando uma aula para quem diz que sabe tudo. E, no entanto, se submete a um constrangimento ilegal. Paga uma anuidade para uma entidade que não existe, não é sequer uma entidade privada, no direito civil, é uma entidade sem personalidade jurídica, que ela não tem nenhum registro, e desafio o colega a provar que essa entidade existe, né? Então, é um absurdo o que essas pessoas falam, porque elas não estudam, não defendem o próprio direito. Isso é o que deixa a sociedade, não apenas nós, advogados, a sociedade revoltada, porque a sociedade está nas mãos de pessoas que não conseguem defender os próprios direitos, mas se atrevem a defender o direito de terceiros. Eu, como cliente, né, como consumidor de um prestador de serviço, que é o advogado, fico constrangido. Como é que eu vou ter garantia de que esse cidadão que não sabe defender o próprio direito vai defender bem o meu direito? Não é mesmo? Agora mesmo nós vimos aí essas mudanças no estatuto da OAB, onde a OAB coloca questões que deveriam ser da alçada do Poder Judiciário, mas ela chama para si, ou seja, o advogado, em vez de procurar a justiça para resolver as suas contendas, vai ter que procurar a OAB, se submeter a uma entidade que não existe, não foi criada por lei, foi extinta, não tem sequer um estatuto registrado em cartório. E como que esse advogado se atreve a achar que ele é o bambambam, o grande conhecedor da história, não é? É uma vergonha, mas esse é o nosso país, né? Não é só o nosso colega, tem gente assim que pensa assim lá nos tribunais superiores. Lá também está cheio de gente que pensa de uma forma absolutamente equivocada. Lamentável isso. Doutora Leonice, a sua opinião também para nós é muito valiosa. A palavra é sua. No final da tarde, hoje, eu e o Dr. Robson estivemos conversando referente a essa devolutiva do Ministério da Economia. Na realidade, o Ministério da Economia, ele rodou para lá, rodou para cá, e ele não foi na veia do pedido de petição. Ele nada falou, mas, por outro lado, ele deu realmente a resposta daquilo que nós estávamos buscando, indiretamente. Quando ele se refere ao decreto 200 de 1967, lá no decreto 200, ele é muito claro que são autarquias vinculadas ao poder público de forma direta ou indireta. Doutora e lá Léo, não elenca. Doutora Léo, aqui o doutor João Horácio fala que realmente o parecer ficou muito obscuro. Realmente não diz nada com nada. Eu só queria acrescentar um detalhe sobre esse parecer. Eu acho que ele é ofensivo, porque tem um ponto onde ele diz que trata-se de uma disputa por controle de categoria, como se nós fôssemos sindicatos. Ele está confundindo. Exatamente. Nós não somos um grupo de sindicalistas querendo fundar um outro sindicato. Ele também não entendeu o assunto. Né? Exato. A função do conselho nem é ser um representador de classe, ele é fiscalizar a profissão, devia até ser algo público. Né? Continua, doutora Léo. Na realidade, não é que ele não entendeu, ele entendeu, só que ele está a serviço, você sabe de quem?
Sim, sim, sim. Quem deu resposta, você sabe a serviço de quem? De quem está? Em todos. Nós não precisamos falar, né? Não precisamos falar a serviço de quem. Acontece o seguinte, que na realidade, quando ele deu esse parecer aqui, ele também nos deu a afirmativa do que nós estamos dizendo. Quando ele se refere ao decreto 200 e também à PEC 108, que foi retirada, não pelo autor da emenda da PEC, o Paulo Guedes, ministro, mas sim pelo presidente, quando ele pede a retirada da PEC 108, ele nos deu a resposta, porque quando ele vincula ao seletista, ele diz o quê? Que os conselhos de classe são de caráter privado e não público, não são vinculados. Ele está nos respondendo. Nós temos um caso atípico, realmente, é atípico. O caso da OAB é atípico. Por quê? Porque ela não tem a sua existência jurídica de direito, apenas de fato. Ela não existe no mundo jurídico. Sim. Ela existia através de um decreto-lei, de um decreto, na realidade, que é uma lei. Não tem por onde. Todos os conselhos de classe foram criados por lei, e são criados por lei, seja ele por decreto, ou seja ele por uma lei, mas é uma lei. O decreto foi revogado por decreto, o 4.215 não recria ninguém, ele ratifica a criação lá atrás, o 1191 sepultou o 19.408, seus assessores foram juntos, e a 8.906, meu amigo, não venha falar que tem sua existência, porque ela não prova. Isto daqui só veio de encontro, doutor Carlos, doutor Domingos, doutor Robson, daquilo que nós, de certa forma, questionamos e eles nos deram a resposta. Não existe por lei, porque se ela existisse, ele não iria falar se estavam querendo criar uma nova representação de classe. Ela não prova a sua existência. Quando ele dá essa resposta, de certa forma, de uma forma obscura, sim, como o doutor João Horácio disse, mas, de outro lado, ele está dizendo para nós, olha, conselhos de classe, eles são autarquias de caráter privado, público, lá no decreto 200, porém, eles são privados, eles não mantêm vínculo. E aí eu te pergunto, se você não mantém vínculo, que poder de fiscalização e de polícia você tem? Pois é, foi o que nós comentamos no início dessa live. Né? Eles não poderiam ter o poder de polícia, quer dizer, chamam a Polícia Federal quando encontram um pobre coitado trabalhando, gastando sola de sapato, para ver se sustenta, faz valer o curso de direito, faz valer o seu diploma. Né? Então, isso é algo que nós não podemos mais aceitar, esse tipo de comportamento. Exatamente. Nós temos visto as pessoas que fazem a faculdade de Direito se submeterem a prestar um concurso que não tem previsão legal. Não existe em nenhum ordenamento, nenhum artigo de lei, no ordenamento jurídico, não existe um artigo dizendo que é permitido que a OAB faça exame escrito em alunos ou pessoas formadas. Aliás, né, o nosso colega, que se acha um excelente advogado, ele devia saber que a pessoa que está graduada, após receber o diploma, nem o MEC tem permissão legal para impor um exame na pessoa que já está graduada. E nem em estudantes. Quando a lei diz que a OAB pode opinar sobre a criação de novos cursos jurídicos, ela não está dizendo que ela pode aplicar exame. Isso é competência exclusiva do MEC. E o bom advogado, ele não se submete a um constrangimento ilegal. Que essa imposição é um constrangimento ilegal. Ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. E não existe a lei que obrigue o cidadão a fazer esse exame. Também não existe lei
dizendo que a OAB foi recriada, ela foi extinta. Esse decreto existe. E o decreto de Getúlio Vargas é decreto. Ah, tem força de lei. Meu amigo, até portaria tem força de lei. A sentença do magistrado tem força de lei. A pessoa que se diz advogado, ele tem que, em primeiro lugar, aprender as técnicas de debate e não se deixar dominar por falácias. Doutor Robson, a sentença de juiz tem força de lei desde que publicada, porque lá no gabinete dele é apenas a opinião do juiz, né? Não, eu estou falando de um trabalho concluído, tudo certinho. Uma vez que a sentença esteja publicada, força de lei. Mas a portaria tem força de lei. Mas isso não altera a essência da portaria. Ela continua sendo uma portaria e tem as suas limitações, e o nome dela continua sendo portaria, não passa a ser lei número tal. Exatamente. Entendeu? Então, o advogado, né, tem que aprender a raciocinar de maneira mais filosófica e não se deixar enganar, porque, com certeza, esse colega nosso, ele é dessas pessoas que ouvem, decoram e repetem. E nós temos que parar com esse tipo de postura, mesmo o estudante. Não vou nem pedir para o estudante, porque eu também já fui estudante. Na época que eu era estudante, eu entrei na faculdade, eu não tinha experiência que eu tenho hoje, eu não tinha lido tantos livros quanto eu já li hoje. Hoje a minha capacidade de contra-argumentar uma falácia é muito maior do que quando eu era estudante. Então, muitas coisas eu também acreditei, só que nós temos que evoluir. O que o nosso colega, que acha que nós somos bobinhos e inocentes, ele devia começar por ler livros de filosofia, né? Ali você aprende a interpretar os textos maliciosos, que são criados de propósito para iludir, enganar e induzir o povo a erro. Como essa expressão que eles usam aí, que dizem, olha, o decreto número 11 era só um decreto, mas o decreto 408, esse decreto não era decreto, ele era lei. Ora, onde que está isso aí? Qual livro? Onde está criado? Qual é a lei que diz que um decreto é lei? É lei e o outro não é. Né? Não, outra coisa, outro detalhe, doutor. Aquele advogado que participa, aquele colega nosso que participou da Brasil Paralelo, ele faz uma analogia dizendo que do decreto 19.408, que criou a lei, que criou a OAB, foi ratificado pelo decreto 20.784 e depois pela lei 4.215, que teria ratificado. Não, olha, chega a beirar a insanidade pensar algo assim. Não, eles subestimam a nossa inteligência, eles acham que a gente é bobo. Tanto é, doutor, que a 4.215 faz referência expressa no artigo 1º que a OAB, criada pelo Decreto-Lei 19.408 de 1930. Portanto, como é possível que a 4.215, que é um novo estatuto, e não tem um condão de criar nada porque já está criado. Então, e outra coisa que diz, não, porque consta na Constituição Federal e por isso que a OAB existe. Olha, vamos analisar a coisa pelo seguinte prisma. O decreto 19.408 é de 1930 e a OAB consta na Constituição Federal, que é de 1988, que é anterior ao decreto que extingue a OAB. E é por isso que ela consta na Constituição. Quando ela foi extinta, em 1991, deveria, por um ato do Poder Constituinte derivado, retirar da Constituição Federal a palavra OAB e todos os seus feitos, né, em face da sua extinção, e também a baixa do CNPJ na Receita Federal do Brasil. Mas é o que não acontece. Então, as instituições republicanas estão realmente falidas, meus nobres pares. Só para complementar o que o senhor disse, doutor, veja só, todos nós sabemos que não cai um palito no chão lá dentro do Congresso sem que a OAB saiba. Então, eu tenho certeza que ela sabia que o decreto que criou a OAB estava naquele pacote que foi assinado pelo presidente Collor para extinguir. Eu tenho certeza que eles sabiam disso. O Collor era contra o exame de ordem, né?
E por que eles fizeram isso? Porque logo depois eles colocaram na Lei 8.906 que a OAB não se submete hierarquicamente a nenhum outro poder. E acrescentaram isso também nessa lei aqui. Lei 9.649 também está escrito. A OAB não se submete hierarquicamente a nenhum outro poder. Por quê? Por que eles falam isso? Qual é o propósito? Essas pessoas não colocam palavras ao vento à toa. Eles têm sempre um propósito. A definição de autarquia, né, segundo, né, o Eli Lopes Meireles e outros juristas, eles dão uma interpretação que não é verdadeira. Não é verdadeira, é aquela para enganar gente boba, criança. Eles dizem que é uma descentralização do poder, né? Mas não é isso que está na filosofia. A autarquia é uma entidade que é autônoma, independente e tem soberania. Um país que é uma autarquia é aquele país que não depende de nenhum outro para sobreviver. E a entidade que é uma autarquia, ela não se submete a nenhum outro poder. Isso aí é a criação de um Estado. Somente um Estado não se submete a nenhum outro poder. Isso é soberania. O soberano, quem é o soberano? O soberano é aquele que não precisa da permissão de outro poder para tomar suas decisões. Então, a ideia de distinguir a autarquia, que era subordinada ao poder executivo, vem logo em seguida com a ideia de se criar uma entidade autônoma e que não se submete hierarquicamente, ou seja, a criação de um poder paralelo. Essa que foi a ideia, né, dessas pessoas. Eles queriam criar uma entidade que fosse um Estado dentro do Estado. E para confirmar isso, nós temos a narrativa do Lewandowski, né? O Lewandowski diz que na Idade Média existiam poliarquias. Eu já mandei um texto desse para o senhor aí, já. Uhum. Ele, Nadim 3026, não foi? Acho que foi esse. Então, 3026, exatamente. Ele quer criar poliarquias. O que são essas poliarquias? São corporações de ofício. E isso ele assume, né, na Nadim 3026, que os conselhos profissionais, na verdade, são corporações de ofícios e autarquias, ou seja, um Estado dentro do Estado. São vários estados. Cada conselho profissional se torna um Estado autônomo e independente, que não é eleito por ninguém, mas pode criar impostos, criar leis, governar o Estado, governar o povo brasileiro sem o nosso consentimento, né, através de uma trapaça. Eles não imaginavam que essa trapaça ia ser descoberta, só esse o problema, né? Então, esses nossos colegas aí, que dizem que nós somos inocentes, né, eles deviam começar a estudar mais, aprender quem é que está colocando um cabresto na cabeça dele e fazendo ele andar de um lado para o outro, né? Nós temos que mudar este sistema não apenas pelos advogados, mas pelo país. A OAB é um risco para o nosso país. Esse que é o grande problema. Doutor Robson, e doutor Domingos e doutora Leonice, segundo o jornalista José Luiz, ele foi bloqueado. Esse Daniel foi bloqueado. E por que ele foi... Rafael, perdão. Por que ele foi bloqueado? Quando você vem para uma plataforma como essa, desrespeitar colegas, o lugar dele não é nessa plataforma. Ele deve fazer parte de um outro time que não é daqui. Se ele veio e disse que o decreto não revoga a lei, ele deveria ter nos indicado onde é que foi dito aqui que decreto revoga a lei. E aí ele teria que também dizer qual é o decreto que revogou a lei e por que um decreto-lei é lei e por que decreto não é lei. Né? Então, esse jovem, ou não, seja, esse cidadão, vamos assim dizer, veio para essa plataforma com a clara intenção
de querer agredir as pessoas gratuitamente. Isso nós não vamos permitir aqui. Não adianta trocar de número, ele trocou de novo o nome, né? E ele foi bloqueado novamente, mas quando se desrespeita as pessoas, e aqui não é lugar para isso, aqui nós queremos fazer um debate jurídico, um debate que envolve até ele, que está inscrito numa entidade que não existe. Então ele deveria de somar, sugerir, perguntar, até participar, quem sabe, de uma live, para apontar onde é que estão os erros, coisa e tal. É isso que faz a grandeza do debate. O Rudolf von Jhering já dizia que o sentido do direito é promover a paz social. Esse rapaz não sabe o que é isso. Né, doutor Domingos da Paz? Fala aí, meu irmão. A sua opinião nesse sentido é importante. Eu acho o seguinte, você está gastando muita vela com defunto ruim. Isso aí. Isso para fazer na hora do dia, sabe? Esse aí são aqueles pequenês que eles... Já viu aquela... na época do cio, né? O cachorrinho pequenininho, ele não consegue entrar no meio dos grandes, ele fica de fora fazendo festa, latindo, enchendo o saco. Esse tipo aí, entendeu? Então não pode participar. Sabe por que ele não pode participar? Porque ele é uma besta. É uma besta. Na vez de ele ficar aqui e aprender que essa coisa aí não existe mais juridicamente, que não existe no mundo jurídico, não. Ele fica, não, porque... Disso aí, a doutora Leonice, o doutor Carlos, o doutor Rob, nós estamos enjoados de ver esse tipo de gente querendo se aparecer, falando que existe. Estamos enjoados de ver isso aí. Então... Eu acho que é isso mesmo, doutor Domingos. Nós temos que ultrapassar essa fase. Nós temos pontos que são concretos. Ponto concreto. A OAB não existe, certo? Então, vamos ao ponto fático. A OAB não existe. O que foi solicitado ao Ministério da Economia é que criasse um novo conselho. E o que ele deu como resposta? Tergiversação. Ele não entrou no mérito da questão. Ele ficou circulando, falando sobre contratação de funcionário, sobre autarquia atípica e decisões do STF sobre... natureza jurídica, mas nós não estamos questionando nada disso nesse documento que o senhor enviou. Nesse documento, o senhor está dizendo, olha, o conselho profissional que existia foi extinto, nós queremos um outro. Foi isso. Aí eu acho até ofensiva a resposta dele, quando ele fala que é uma disputa sobre controle de classe, como se nós fôssemos petista, procurando... fundar um sindicato novo. A gente não quer fundar sindicato novo. A gente quer um conselho. Aliás, eu acho que o gabinete presidencial está cheio de petistas ainda aí, viu? Aqui ninguém está querendo fundar sindicato para competir com outro sindicato. Nós estamos afirmando, o conselho que existia não existe mais, e é preciso criar um novo. E sobre este assunto ele não tratou, ele fugiu do assunto, falou de 1000 coisas que não tem nenhuma relação com o que foi pedido. Então, eu acho que nós devíamos fazer uma... Não, vai ser feito, sim. E contestar esse monte de rodeios. Doutor Robson, na verdade, nada foi pedido para o Ministério da Economia. Isso foi tudo uma peça administrativa encaminhada ao chefe de Estado da Presidência da República, na condição de chefe de Estado, que foi sugerido que o Ministério da Economia... Mas não chegou nele. Não chegou nele. Então, pois é. Então, eu vejo com muita tristeza que lá dentro do próprio gabinete presidencial, nem mesmo o presidente talvez saiba o que está acontecendo lá. Não chega. Doutora Léo. Eu não tenho dúvida. Deixa eu só complementar aí. Eu aprendi no decorrer desses anos todos que existe, por exemplo, os papagaios, aquele que escuta, decora e fala. Esse doutor Rafael nada para mim do que é um papagaio. Apenas isso. Retornando aqui, é o seguinte, quando eles colocaram essa justificativa que eles rodaram aí, eles se basearam em cima do quê? Do decreto 200, que depois nós tivemos a medida provisória, que foi convertida em lei aí, a 9649, e ela é bem clara, que manteve aluída a natureza jurídica de direito privado, bem como o regime seletista. Então, quando eles colocam dessa forma aqui, doutor Carlos, doutor Robson, se eu estou errada, tá? Eles já dizem o quê?
Os conselhos, eles têm uma natureza de autarquia, tá? De direito público, que foi atribuída, através da União, a fiscalização da profissão, porém, eles não mantêm vínculo público, nem da direta e nem da indireta. Ou seja, são entidades criadas por lei, não existe um estatuto registrado em cartório, como associações, sindicatos, que tem lá o assentamento, porque eles são criados por leis, porém são de caráter privado. A finalidade deles seria o quê? Inscrever e fiscalizar a profissão. Apenas isto. Agora, quando envolve o caráter de fiscalização, no meu entendimento, está tudo errado. Porque a partir do momento que você vai fiscalizar a disciplina, a ética de um profissional, cabe dentro do conselho, sim. Saiu daí qualquer tipo de crime, vai para a esfera criminal. Eu, doutor Robson, estava conversando a respeito disso. O que eles fizeram aqui? Eles foram pela linha de atendimento, nós sabemos de quem, seguindo o STF. O STF, hoje, ele representa alguma coisa para... Não. Eles estão a serviço do próprio STF. Esses que deram essa resposta estão a serviço da própria OAB e do STF. Eles estão fazendo o trabalho sujo deles. Apesar que isso daí é uma resposta que foi lá para o chefe de Estado. Não é eles que vão definir ou decidir, dizer se ela existe, se ela não existe. E o pedido que foi feito. Nós esperamos que o presidente, como chefe de Estado, nos dê a resposta. Não é apenas aqui. Nós temos a resposta ainda do MEC, nós temos a resposta do Ministério do Trabalho e Empregos, da Previdência. Aqui só foi do Ministério da Economia. Não, o Ministério da Justiça também disse que não é com ela. Pois é. Então, eles têm que explicar, doutor, esse artigo 58 da Lei 9.649, que diz que a fiscalização é uma delegação do poder público. Se o poder público está delegando, alguém no poder público tem responsabilidade por essa delegação. E, como é o poder executivo, não importa qual o ministério, se é do trabalho, se é da economia, se é o da justiça, é responsabilidade do poder executivo, porque está escrito na lei. Então, esse cidadão que disse, olha, nós não temos nada a ver com isso, não é conosco, porque eles são privados, ele precisa voltar para a escola, porque não é o que diz a lei. A lei diz que fiscalização de serviço, de prestação de serviço, aqui é uma delegação do poder público. O que quer dizer delegação do poder público? Significa que aquele que delega continua responsável. Eu posso delegar uma atividade, uma função, um trabalho para outra pessoa, mas eu continuo responsável. O dono da empresa de ônibus, ele delega a função de dirigir para outra pessoa, para o motorista, mas ele continua responsável pelos atos do outro. Então, é como a gente disse, são evasivas, subterfúgios. A pessoa que diz isso, ou é muito preguiçosa e não quis procurar uma resposta original e personalizada, né? Ou tem um QI muito baixo, porque foi buscar a solução lá num Ctrl-C, Ctrl-V, porque essa resposta que ele deu, nós já estamos cansados de ouvir. Olha, a autarquia é atípica. Nós não perguntamos se ela é atípica, nós queremos que ela exista. Atípica ou não típica tem que existir. E não existe porque foi extinta. Tá, mas, doutor Robson, veja bem. Meu ponto de vista, né? Sou jornalista. Acima de tudo, sou jornalista. É muito mais cômodo, muito mais saudável para o servidor que respondeu isso aí, manter o status do jeito que está. Porque não é falta de leitura, porque ele sabe o que ele fez.
Ele só fez um enrolation. Se enrolou e não respondeu o que era para responder. Mas isso não é privilégio só dele. Isso é privilégio dos servidores públicos, municipais, estaduais, federais, de todas as esferas, de fazer esse tipo de enrolação. Você pede uma coisa, ele faz em conta que não entendeu o que você falou e te dá outra coisa, te falou outra coisa. Isto é praxe dentro do serviço público municipal, estadual e federal. Agora, falar que ele não entendeu, não. Aí você está menosprezando a inteligência dele. Ele entendeu. Ele está fazendo exatamente o jogo dos bandidos. Só isso. É muito melhor para ele, muito melhor, muito mais saudável para ele ter uma organização criminosa como é a OAB e ter o padrinho da OAB, que é o STF, fazer esse jogo sujo. Você vê, ele defendeu a OAB e usou os argumentos do STF. O que ele falou? Nada. Nada. Então, o que eu vejo disso aí? O que falta no brasileiro não é leitura, não é ir para a escola, não é nada disso. Falta no brasileiro é vergonha na cara. Vergonha na cara. Porque quando éramos jovens, os nossos pais nos ensinou dessa forma. Vergonha na cara. O que está faltando para esses vagabundos? Vagabundos. É vergonha na cara. Eles não têm o mínimo constrangimento de mentir, de vir a público e mentir. E escrever a mentira. E assinar a mentira, que é pior ainda. Porque você pode até mentir ao vento. O vento leva. Mas você mentir escrevendo é pior ainda. O que está acontecendo no país, nesses 35 anos dessa militância esquerdista, essa militância que queria avançar no poder, o poder pelo poder, não quer fazer nada para ninguém, não. Eles querem o poder para se manter no poder, para fazer o que eles estão fazendo, brigando. Porque eles querem dinheiro, eles querem poder do dinheiro. Esses dias saiu agora no noticiário, o Lula tem mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão. Aonde? No Banco do Vaticano. O secretário lá, o padre, lendo que ele tem esse dinheiro lá. Da onde esse operário, aleijado de um dedo, ele conseguiu arrumar R$1 bilhão depois do banco lá. Isso lá no banco, só nesse banco. Imagina a fortuna que esse leproso mental tem. Isso deve-se à cultura do Brasil. Olha, não foi à toa que ele foi para o Vaticano, não? R$1 bilhão. Não, e o padre lá, que é o tesoureiro lá do banco, lá lendo lá, no número tal, na folha tal, está lá, 1 bilhão, 259 mil, não sei o que lá, que transformado para R$1 bilhão. Então, o que... Às vezes a gente fala muito de funcionário público, que eles são pessoas acomodadas, né? Mas eu estava vendo uma live sobre administração, um tempo atrás, e ali eles falavam o seguinte, que dentro de uma empresa tinha uma norma, que todos os documentos que eram produzidos tinham que ter uma cópia, e todo mundo assinar e guardar num determinado arquivo. E isso era feito há mais de 50 anos. Aí um dia um estagiário, né? Sempre o estagiário que pergunta, porque o estagiário perguntou, mas para que isso? Né? Onde está a regra, a norma, né, de que eu tenho que tirar uma cópia e colocar num arquivo? Que ninguém lê, ninguém consulta, ninguém sabe para que serve. Aí foram investigar a origem daquele hábito, daquele costume, e foi criado por um supervisor que já tinha morrido há mais de 30 anos. E a cópia era para ele, mas ele já não estava nem vivo mais. E as pessoas continuavam mandando a cópia. Então, esse é um problema, né, do empregado que não tem criatividade, não tem iniciativa. Ele tem que se questionar, ter ideias próprias, né? Que não é o caso do nosso amigo que fez esse parecer. Ele, se fosse uma pessoa mais criativa, que tem mais iniciativa, uma pessoa, né, mais guerreira, que quer progredir na profissão, ele deveria criar um artigo novo, um texto novo. Ele pode até denegar, recusar, aceitar nossa sugestão, os nossos argumentos, mas ele tem que ter um argumento novo, não um argumento que vem sendo repetido já há décadas.
Há décadas que eles dão essa mesma desculpa esfarrapada e nós já refutamos todas elas. Doutor Robson, o nosso irmão aí, o Genebra Plus, está dizendo responsabilidade absoluta presumida? Eu acho que eles cometem crimes, né? Eles já ultrapassaram essa esfera de pequenos delitos administrativos, de questões administrativas. Nós não estamos mais nessa fase. Nós já estamos numa fase de crime, porque eles estão violando a Constituição, direitos humanos, eles estão causando danos materiais às pessoas, né? Eles estão prevaricando. Então, a quantidade de crimes que eles estão cometendo, e aqui eu incluo sempre, sem exceção, do juiz singular e do promotor aqui da cidade, aos de mais alto escalão. É uma organização criminosa que está mantendo uma entidade que não existe no poder, inclusive permitindo que os membros dessa entidade sejam nomeados desembargadores, ministros e outras funções. Isso é crime, é um crime contra o país. Então, a coisa é bem mais séria do que um deslize administrativo que se resolve com um processo administrativo. A coisa é mais grave, né? Eu só quero dar uma notícia para todos. Aqui tem uma... no meu entendimento, diz o Patriotas Livre, né, do canal Livre, lá do Piauí, do nosso grande mestre, doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, que é o nosso primeiro suplente da NB lá do Piauí. Mas eu gostaria de dar destaque aqui ao nosso colega sobre as ações para anular uma ação rescisória, sei lá, o que se poderia fazer depois de tanto tempo com relação a 3026, a ADI 3026. Eu penso, salvo o melhor juízo, que nós não devemos entrar nesse mérito. Agora, buscar a responsabilidade do MEC, do Ministério da Justiça, por saberem de todas estas ilicitudes praticadas no passado. Não trazer à luz do conhecimento a investigação proferida, se é que houve, daqueles 2 decretos que tiveram a assinatura de Itamar Franco falsificado. Não trazer à luz do conhecimento para saber quem foi que falsificou a assinatura do presidente Itamar Franco na sanção presidencial que aprovou a Lei 8.906. Mover uma ação penal contra estes agentes, esse sim é o tema que nós vamos emprestar no próximo dia 6, dia 7 e dia 8, quando eu estarei em Brasília, tratando dessa matéria na capital federal. Nós vamos buscar mecanismos de defesa nós precisamos fazer algo que seja provocado nacionalmente para depois buscar os foros internacionais. Mas nós não vamos permitir mais que sejamos submetidos ao crivo da exigência de um exame exigido a partir de uma lei que notadamente é fraudada, não obedeceu os ritos de votação nem da Constituição, muito menos do regimento interno da Câmara e do Senado, e somos submetidos a essa excrescência, né, de exigir algo de um exame que está solto dentro do ordenamento jurídico, ninguém sabe o que é esta porcaria de exame de ordem, meu irmão. Ninguém sabe. Colocaram aquele jabuti dentro da Lei 8.906 e ninguém sabe dizer o que é aquilo ali. O que é exame de ordem? Né? Na palavra do próprio desembargador Vladimir de Souza Carvalho, é um jabuti que ninguém sabe decifrar o que é. E atribuir ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil a atribuição de regulamentar um dispositivo de lei, né, que é de competência privativa do presidente da República, nos termos do artigo 84.4 da Constituição Federal, atribuir isso ao presidente da OAB, que não é o presidente da República. Tudo que nós aprendemos na faculdade de Direito está sendo colocado debaixo do tapete, ninguém quer saber mais disso. Então, salvo o melhor juízo, nós vamos entrar com ações, sim. Nós vamos tratar desse assunto dia 7, dia 8 em Brasília,
e nós vamos buscar remédios jurídicos para que a ANB possa restaurar o primado da lei e da ordem em nosso país. Nós não vamos deixar a coisa avançar da maneira como está avançando. Doutor Carlos, espera aí, só deixa eu falar uma coisa. Até hoje, ninguém me apresentou que provimento é esse que aplica esse exame de ordem. Porque eu já falei, eu conheço apenas um provimento, já estou cansada de repetir, mas ninguém me trouxe que provimento é esse. Ninguém me trouxe, ninguém consegue me trazer esse provimento. Pelo amor de Deus, alguém me traga que provimento é esse, tá? Ou escreva aqui, né? Eu imploro, alguém me traga que provimento é esse de aplicação de exame de ordem pela OAB, que provimento é esse? Eu só queria fazer uma leitura aqui, complementando o que o doutor Domingos da Paz, doutor Robson estava comentando a respeito dessa pessoa, esse cidadão, não sei quem, deve ter ido buscar a resposta lá no STF, junto a outra lá, para fazer essa lambança aí, tentar rodar para tudo quanto é lado, não chegar a lugar nenhum, tá? Uma brilhante lição de Eli Lopes Meireles. O ato praticado com desvio de finalidade, com todo o ato ilícito e imoral, é praticado ou consumado às escondidas, ou se apresenta sobre o capuz da legalidade do interesse público. Tá? O desvio de poder nunca é confessado, somente se identifica por meio de um feixe de indícios convergentes, ou seja, desvio, ilicitude de legalidade. Está aí, nas respostas do que eles fizeram. Doutor Domingos. Eu tô rindo aqui, a forma que o pessoal está se manifestando aí. O Carlos Henrique disse, se eu fosse o chefe dessa nação, eu indicaria o doutor Leonice ao STF. Aí eu queria ver se essa ordem já tinha acabado. Eu espero mesmo que as pessoas tenham consciência de que nós temos que mudar o sistema de eleição dos representantes do STF. Eu coloco que nós não devemos mais colocar pessoas que têm um vínculo com essa organização, ou seja, eu excluiria advogados, né? O fato do indivíduo ser advogado já seria um requisito negativo para que ele não fosse aceito, né? Nós temos que acabar com essa ideia de que o Poder Judiciário é privativo de advogado, porque não era assim. Antigamente, o engenheiro podia ser juiz, o médico, o administrador, todos podiam ser juiz, porque ser juiz não é ser uma pessoa que entende de leis, ele tem que entender de justiça, né? Certo. Entender de leis, a gente contrata um técnico. O advogado não é um técnico, uma pessoa que preenche formulários. O verdadeiro advogado, ele não precisa de leis para defender o seu cliente. Ele precisa de argumentos. Então, e argumentos não se aprende lendo leis. Os argumentos se aprende lendo a filosofia, estudando com experiência de vida. E são várias as fontes que formam a nossa capacidade de argumentar. Existem até técnicas de debate, etc. Né? Então, não é necessário ser bacharel em direito, uma pessoa especializada em leis, em códigos, para ser um juiz. E quando você cria esse sistema onde você mistura diferentes categorias, você acaba com um monopólio de pensamento. Porque quando você só tem bacharel em direito, você cria um monopólio de interesse de classe. Se a gente tivesse no STF advogado, mas também engenheiros, contador, administrador, outros profissionais, aí os grupos sociais iriam estar ali para um pôr freio no outro. Quando aquele advogado, olha, vamos defender esses interesses que é bom para a nossa classe, o outro já iria se opor. Então, é importante que a gente comece a misturar pessoas dentro do poder judiciário que não sejam advogados, porque senão a gente cria o monopólio de um poder por uma classe, e isso é uma coisa absurda, nós não podemos aceitar isso.
Doutor Robson, eu tive um professor de Direito Administrativo, Paulo Regis. O professor Paulo Regis, o nosso irmão, que sempre nutro um grande respeito, ele disse certa feita, coisa que eu sempre guardei e não vou esquecer, que ele diz assim: vocês acham que uma lei nula pode ser anulada? Lei nula é nula, não pode se anular lei nula. Né? Então, se essa lei 8.906... Oi? Ela já não existe, vai anular o quê? Existe. Esse é o ponto, mas todo mundo se curva diante dela, doutora. Então, e se chama advogado, aí o cara acha que ele é advogado. Ele é advogado e a gente não. Ora, gente, uma lei nula, não dá. Vai entrar num processo de anulação de uma lei nula. Não é o STF que declara a nulidade da lei, é a própria ilegalidade, nulidade que faz isso. Assim como não se questiona se uma lei nula é constitucional ou não. Isso é uma perda de tempo. Como é que você vai analisar a constitucionalidade de algo que não existe? Então, aí é que entra a questão que eu estou falando do raciocínio que as pessoas têm que começar a ter por conta própria, para não ficar como aquele funcionário lá que ficava tirando cópia e pondo num arquivo há mais de 30 anos para alguém que já tinha morrido há 3 décadas. Né? É isso que nós... O funcionário era aquele que tirava a cópia, que tirava da cópia, xerocópia e autenticada? Pois é. Mas veja só, são vícios que foram colocados para os advogados, e o advogado acha que ele tem que pedir a nulidade de uma lei nula. Lei nula simplesmente se ignora. Né? Lei inconstitucional, visivelmente, flagrantemente inconstitucional, ela não precisa da declaração do STF. O que se manda para o STF são aquelas leis anuláveis. Né? Lei anulável é outra coisa, mas lei nula é nula. Não tem o que discutir. A nossa Constituição Federal é uma Constituição rígida, né? Tanto é que ela prevê lá no artigo 60, parágrafos, todos aquele rol de situações que a Constituição não pode ser emendada em qualquer hipótese. E uma delas é que está previsto lá no parágrafo 4º, inciso 4º, que qualquer emenda à Constituição tendente a abolir garantias e direitos fundamentais não pode ser editada. E o que fez a Lei 8.906? Ela retirou garantia de direito fundamental prevista no capítulo dos direitos fundamentais da Constituição Federal. Então, além disso, além de não ter passado pelo crivo de votação do plenário, como exige o regimento interno e a própria Constituição, ela ainda fere de morte as garantias e direitos fundamentais. Embora ela seja uma Constituição principiológica, e isso também cria o ativismo judicial, porque tudo se atira naquela vala comum. O que é direitos difusos, direitos humanos, né? Quer dizer, são princípios que aceitam qualquer tipo de pensamento. Mas quando uma Constituição ela é rígida e estabelece os limites da rigidez, e nós aceitamos, ou nós devolvemos o nosso diploma, doutor Robson, doutor Domingos da Paz e doutora Leonice, ou nós devolvemos o nosso diploma para as faculdades, ou então nós aceitamos o curso que nós recebemos e fizemos que a lei seja respeitada. Então, diante desse quadro, eu vejo com muita tristeza quando nós estamos verificando que a Lei 8.906 está sendo obedecida à risca, inclusive na possibilidade dos próprios tribunais deferirem tutelas em favor da OAB, quando estas não poderiam ser tuteladas em razão dessa falsificação, não. Aí, doutor Carlos, eu vou entrar naquela questão que desde lá do início sempre falei, né? A questão do aparelhamento, a questão da magistratura, não vou generalizar, porque nós temos aí raras exceções, de estar nesse sistema todo aparelhado, onde ele inclui... são as instituições de ensino, são os cursinhos, são a OAB, FGV, STF, Câmara de Deputados, porque lá não tem, nem todos têm o conhecimento, mas tem os seus assessores que são inscritos, fazem parte desse sistema, né? Eu estava lendo aqui,
foi o doutor Marcelo, se eu não me engano, já não é hora de levar isso na Corte Internacional? Isso está sendo levado na Corte Internacional desde novembro de 2018, quando foi levado para as Cortes Internacionais, para o Tribunal Penal Internacional, tá? E nós temos que trabalhar todo esse sistema, esgotando todas as possibilidades aqui e lutando pelo nosso direito. Não é aceitando ser escravos do crime, porque a partir do momento que nós aceitamos essa ditadura da toga, essa ditadura, quando eu digo da toga lá que estão assentados no STF, aqueles 9 que cumprem a Constituição da CFFSP, que é do Foro de São Paulo, porque é essa a Constituição que eles estão cumprindo. Tá? Quando eu digo da toga, é da toga dos tribunais, né? Que nós temos exceções, temos sim, mas a hora que esses juízes, eles honrar o juramento que eles fizeram e se pautar pela justiça e fazer valer, a justiça não é eles que dizem que cumprem a Constituição, aqueles tolgados não estão cumprindo a Constituição. Então, eu peço, Vênia, faça vocês a vez de cumprir a justiça, de cumprir, sim, o que está na lei. O que está na lei. Por quê? Porque o que não está na lei não se cumpre. E se continuarem dessa forma, nós vamos, sim, nós vamos insurgir advogados impedidos de exercer a nossa profissão, nós vamos nos insurgir, porque nós estamos formando um exército, seja aqueles inscritos que nos apoiem e aqueles não inscritos também que não apoiem, que quer apoiar a bandidagem, a criminalidade, a injustiça nesse país, que faça, vá para a reunião, jantar com Lula e companhia, porque esse é dessa laia, são advogados do crime, porque o que se preza pela justiça, seja juiz, seja desembargador, seja promotor, seja lá o que for, ele vai respeitar a lei, porque o que não está na lei não está no mundo, e nós não vamos nos curvar à criminalidade. A gente tem que lembrar também que, para ser ministro do STF, a Constituição não exige que seja advogado, ela exige notório saber jurídico. Então, nós temos que começar a questionar essas questões. É uma vergonha. E não permitir que eles se apropriem de um poder que não é deles, é do povo. O poder não pode ser apropriado por uma categoria. E temos que lembrar também que essa classe de advogados, no passado, na Idade Média, já foi abolida, foi extinta, foi proibida de existir porque eles eram os principais causadores de injustiça, né? Já houve uma época que o exercício da profissão foi proibido. E nós estamos voltando a uma outra era em que eu acho que está na hora de proibir outra vez. Porque eles são os principais agentes do crime. Eles não defendem mais aquela ideia de defender o acusado. Eles defendem o crime, eles praticam o crime, eles violam a lei, eles ignoram a Constituição e subestimam a inteligência da população, né? Então, nós estamos, sim, num momento muito grave, né? Nós que, quando crianças, né, sonhamos ser advogado um dia, porque a gente queria justiça, e o que a gente está vendo é que ser advogado é ser parceiro e cúmplice das injustiças, né? É isso que a gente está vendo, não é nada daquilo que a gente sonhou quando a gente era adolescente. O doutor Silvio Rosa de Oliveira diz isso aí. Acho que é caso de polícia. Pois é, mas veja só, doutor Robson, doutor Domingos da Paz e doutora Leonice. A doutora Léo sabe muito bem que toda essa armação, todo esse processo foi encaminhado para a Polícia Federal, que, por sua vez, lavou as mãos e mandou para a PGR. E aí? E a PGR fez o quê até agora? Deixou engavetado. É isso, é esse que é o problema nosso. As pessoas temos... e aí somos nós que temos que criar uma mentalidade nova de obediência às leis. Como eu já falei numa live passada, né? A diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Lá, o policial,
obedece à lei, ele deve obediência à Constituição e não ao governante. Então, não adianta o governante dar uma ordem ilegal, porque ele não cumpre, e nem a população cumpre. Quando, como o senhor disse agora, sobre como reagir diante de uma lei nula. Ora, é simples, não se obedece. Não respeitar, Não respeita, não se faz Agora, nada. doutor Robson, numa live passada, eu me lembro, até o doutor Edson falou assim, se nós nos insurgirmos dentro de uma sala de audiência e nós dermos voz de descumprimento da lei a um juiz, ele manda nos prender. Não é a OAB que diz que tem 4, 5 milhões de advogados sem licença para advogar? Você já imaginou se tiver 5 milhões? Nós sabemos que não é, isso daí é balela para conversa para boi dormir. Mas que seja 1 milhão, vai faltar cadeia, hein? Não prende. Vai faltar cadeia. Deixa eu dar um pitaco aqui, que é interessante. Nós estamos vivendo uma crise, corroborando com o assunto que o doutor Robson trouxe aí. Nós estamos vivendo uma crise de identidade de pessoa física, tal qual o Brasil hoje, se você tiver curso de direito, você se dá bem. Se você não tem curso de direito, você se dá muito mal. Por que se dá bem? Qual é o juiz hoje, nos dias de hoje, que não é advogado, que não fez curso de direito? Qual o procurador que não fez curso de direito? Qual o Ministério Público lá dentro que não fez curso de direito? Qual o delegado de polícia que não fez? Então, veja, o Brasil é comandado por essa laia originária, obediente à extinta OAB. Tudo que eles fazem, eles põem o norte como a OAB. Não, mas a OAB é assim, aqui a OAB não existe, mas não adianta se bater. O que ocorre? Esse pessoal está doutrinado. Esses últimos 35 anos doutrinou a cabeça desse pessoal. Doutrinou, acabou. Eles veem a OAB com uma assumidade daquilo que não presta, mas tem que ser protegida. É a lei do mais fraco e mais forte. Vou proteger o mais fraco porque alguém tem que proteger o mais fraco. Então vamos proteger o mais fraco. Porque ela não existe, mas vamos proteger ela. Porque eu acho muita cara de pau, no mínimo cara de pau, de um advogado que se diz advogado, que não sabe os seus direitos, não conhece os seus direitos, não sabe que a sua entidade, a entidade de classe do qual ele pertence, não existe. E ele tem o topete de discutir com você e criar caso com você e falar que você é um ninguém, porque você não passou no exame da ordem. Mas que exame da ordem? Mas que exame da ordem? Se você passa 5 anos numa faculdade fazendo os exames que tem que fazer para buscar o certificado. Por que outro exame? Não, porque aí conclui que o boçal, o bobão, não é assim que funciona. É por isso que esse país, acredito que está dominado por vagabundos, por tranqueiras, por corruptos, por ladrões, por assassinos, por genocidas, por tudo quanto é filho da ponta da praia. Comanda esse país. Por quê? Porque estão doutrinados. Parece que existe uma luz, e essa luz que eles conseguem enxergar é só a OAB que eles enxergam. Eles não enxergam outra coisa. Qualquer juiz, ele fala da OAB, ele protege a OAB. Qualquer promotor, ele fala da OAB e protege a OAB. Se pega o delegado, ele faz a mesma coisa. Então, é uma trempa de vagabundos, é uma corja de vagabundos, é uma súcia de vagabundos que não tem o que você explicar. Esses vagabundos não têm coragem de passar a mão no livro e ler. Ler. Eu passei a minha vida inteira lendo, eu sou jornalista, eu adoro ler. 51 anos sendo jornalista, adoro ler. Esse cara não tem noção do que é um livro, pegar um livro e ler. E agora, contaminado pelo projeto eletrônico digital, que é a internet, que é os computadores, agora que não existe mais livro, papel para ler. Tal é o culto à vagabundagem. Então, fica difícil de você querer melhorar alguma coisa num país comandado por bacharéis de direito. É difícil, porque um sabe mais do que o outro sabe mais do que o outro sabe mais do que o outro, e, afinal de contas, ninguém sabe nada. Está todo mundo querendo fazer aquilo que o Gerson falava lá atrás, querendo levar vantagem. É o Brasil daqueles que querem levar vantagem. E quem leva a maior vantagem é os formados em bacharéis. São os formados como bacharéis de direito,
Por quê? Porque são procuradores, são assessores jurídicos, olha, é uma casta nojenta, é uma casta fedorenta que comanda esse país. E não adianta Jair Messias Bolsonaro, que não é advogado, querer acertar isso aí. Ele não vai acertar nunca. Nunca. Porque a volta dele está cheia de bacharéis de direito, dando pitaco. Aliás, só um detalhe, meu irmão. Aquela vez, quando o Ramage foi indicado como diretor da Polícia Federal, que o presidente da República teve seu ato anulado pelo STF, ali era momento do presidente dizer: não, ele será mantido porque é prerrogativa minha e desrespeitar. Exatamente. E quem é que iria fazer cumprir a decisão do STF? Tinha que virar a mesa ali. Mas é assim. Pois é. Então, é aquele problema. Esse pessoal que é advogado, né, jurista, entre aspas, eles doutrinam a cabeça do aluno. E esses novos formandos vão ser os assessores jurídicos do presidente, que ele já vem com uma mentalidade jurídica formada, né, que eles aprenderam nesses livros. Então, para eles, todas as aberrações jurídicas que estão sendo feitas hoje, para eles é normal, eles aceitaram isso, aprenderam isso na faculdade, né? Eles nunca tiveram acesso a outros livros que se opõem a esses argumentos. Então, esse pessoal é que dá assessoria para o presidente. Como nesse parecer que a gente viu, foi um bacharel em direito que escreveu, óbvio, né? Tá claro que foi. E é uma pessoa que repete o que escuta, não é uma pessoa que pensa. E é esse cidadão que orienta o presidente, é ele que vai dar conselho para o presidente. E qual é o conselho que ele dá? O conselho que ele dá é esse de submissão ao poder do STF. Então, não dá para a gente achar que as coisas vão mudar se a gente permitir que essas pessoas tomem conta da narrativa. O que nós temos que fazer é criar novas narrativas e fazer isso chegar nas pessoas que têm influência, como o presidente, ministro, deputados, senadores, porque mesmo essas pessoas que não são formadas em direito, né, elas se orientam pela opinião desses advogados, que também não sabem nada. Muitos deles não sabem nada, são pessoas que apenas repetem, a maioria. Tem uma minoria que é a que escreve os livrinhos que eles leem, né? Mas o que a gente vê nos livrinhos que eles leem são coisas bizarras, como a história da Constituição mutante, né? E as pessoas que estão estudando, elas não têm estrutura para entender que não existe Constituição de outro planeta, que é mutante, né? Vira bicho, é um alien. Não existe isso. A Constituição, ela é rígida, né? Ela necessariamente tem que ser rígida ou não é uma Constituição. Mas essas pessoas aprenderam um monte de bobagem e ficam dando orientação para deputado, para senador, para presidente, para ministro. É essa coisa que nós temos que começar a arrumar um meio de furar, né? Criar um meio de acabar com esse monopólio da narrativa que eles têm. É só por isso que eles estão no poder. Doutora Léo, a doutora concorda com essa afirmação do Genebra Plus? Essa situação tem origem em uma organização muito maior que o Judiciário? Tem. Isso daí eu concordo, sim. Tá? Quando ele coloca aqui que nessa situação ela tem origem de uma organização muito maior que o Judiciário, eu concordo, e concordo que a coisa ela vem de fora, eles estão sobre o comando, tá? Como a própria... Algo maior, né? Algo muito maior que está sobre o comando, entendeu? Mas nós não podemos desistir, temos que continuar ali. E só complementando, doutor Robson, eu concordo com o doutor que em parte sim, tá? Que eles não sabem que eles buscam, mas tem muitos deles que sabem de toda essa história. Essa semana mesmo, essa semana não, foi a semana passada, eu tive uma informação que um colega, né, ele foi fazer um comentário dessa doutora, situação. Doutora, desculpa, desculpa te interromper, eu sei que às vezes eu preciso fazer esse comentário. O doutor Edair Gonçalves
Diz, foi Itamar Franco que assinou essa lei inconstitucional. Não, não foi ele que assinou. Esse que é o problema. Aí Esse é que é o tá. problema. Desculpa, doutora, Assinatura continua. falsificada, esse é o problema. Exatamente. Vai lá. O doutor Idair, está esperando o processo de filiação até hoje, viu? Já tem quantos meses que eu te mandei? Deixa eu só te falar. Aí, o que acontece, doutor Robson? E a pessoa foi comentar a situação, né? Ele atua, ele trabalha dentro de uma das OABs. Tá? Não vou citar nome nem estado. Quando ele comentou, o outro chegou para ele e falou assim, fica quieto, nós sabemos de tudo isso daí, mas não comente nada aqui dentro, não. Então, ou seja, eles sabem de toda a situação. Não estou generalizando, tem muitos que não sabem, mas a maioria sabe, doutor Robson. Esse pessoal que está trabalhando lá dentro sabe, principalmente eles, hoje sabe. Advogados, eles sabem de toda essa situação, dentro dos gabinetes de deputados federal, lá no Senado. Mesmo a pessoa que deu esse parecer, que a gente viu aí, ele confessa que ele sabe. Sabe? Você consegue entender na essência da resposta que ele sabe. Acontece que ele está a serviço. Ele está a serviço do STF, ele está a serviço da OAB. Por quê? O que acontece? A OAB, ela tem lá dentro 24 horas deles lá dentro. Não é como nós... Eu já disse para a senhora uma vez, que eu não me lembro, mas faz muitos anos atrás isso, faz muito tempo. Mas eu vi uma lei que, na época, eu já matei a charada na hora. Mas a lei dizia, transformava diversos cargos de assessoria, né, do Executivo e do Legislativo em privativos de advogados. Se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai encontrar essa lei, né? Então, essa é a técnica que eles usam para assumir um controle dentro do Poder Executivo e do Legislativo também, porque ali o assessor é advogado, e a gente da OAB, a gente sabe que ele está ali para proteger os interesses da ordem, né? Por isso que... Esse parecer... Doutor Carlos, deixa eu só complementar um negócio aqui, que eu vi que o doutor Idair, que ele falou, doutor Aléo, passa de 5 milhões, sim, de advogados. Não passa. Isso daí é uma narrativa, é mentira, porque a OAB pediu um levantamento em 2019, doutor Carlos, foi? Não, nós pedimos. Então, nós pedimos. Não chega a 700 mil. Não chegava a 700 mil, isso é mentira. Isso daí eles falam desde lá de trás, para justificar esse caça-níquel, é uma outra lavagem cerebral na cabeça de muitos. Não tem isso. É mentira. Para chegar a 5 milhões, tinha que ressuscitar, pegar aquele sêmen que está ainda para gerar no ventre, no óvulo de uma mulher, para nascer outros advogados. Tá? Ressuscitar os mortos, os aposentados e tudo mais. Por quê? Se tem inscritos em torno de 1,5 milhão, muitos desses não estão na ativa. Muitos não foram baixados, já faleceram. No cadastro é 1,5 milhão, no máximo 1,4 milhão. Como é que justifica que tem 5 milhões? Eles têm que nascer, tem que ressuscitar os mortos. Pelo amor de Deus, para com esse negócio dessa alienação, dessa doutrinação na cabeça desses imundos que fica falando que tem 5 milhões de não inscritos. Apresente o número. Traz esse número, vá lá no MEC, vai na origem buscar. Agora, não fica comprando essas aberrações do que essa organização aí, essa facção criminosa fala, porque vocês se tornam pior que ela. Pior. Essas pessoas vivem no mito da caverna, não é, doutor Domingos da Paz? Vivem no mito da caverna, porque lá na escuridão, tu só enxerga a sombra da luz e não a luz. É verdade. Então, não interessante... doutor Carlos, eu fico assim, indignada, me perdoa, tá? Muitos doutores e doutoras aí, me perdoa, mas tem muitos que, infelizmente, não busca fazer isso daqui, busca estudar, pesquisar e buscar informações, faz isso, pelo amor de Deus, mas não aceita. Quem grava, escuta e repete é papagaio.
Então tá. Dito isso, a doutora Léo, né, selou com chave de ouro esse nosso final de live. Nós estaremos novamente de volta na próxima semana que vem. O assunto aqui é palpitante. E deixo mais uma vez, semana que vem, antes de ir a Brasília, nós vamos discutir um outro tema também de Brasília, né, que é do Ministério da Justiça. Então, os nobres doutores estão convidados. Eu vou encaminhar mais esse documento para que tomem conhecimento e nós vamos analisar semana que vem essa matéria recebida pelo Ministério da Justiça no tocante às nossas carteiras associativas. Não há qualquer impedimento. Isso na biblioteca do app, não há qualquer. O Siri aqui do meu telefone celular começa a se bobear, falar por si só. E não há nenhum tipo de. Ficando doido. Não, o doutor tá todo mundo ficando doido, gente. Daqui a um pouco vou arrumar um no meu aqui também. Até o telefone está ficando maluco. Então, eu quero dizer que esse debate para hoje, para nós, foi de extrema importância, né? E onde participa o doutor Domingos da Paz, o doutor Robson e a doutora Léo, não poderia ser diferente. Então, quero agradecer ao doutor Domingos, meu irmão, um grande fraternal abraço, ao ilustre doutor Robson Ramos, com seus notórios saber jurídico, e essa guerreira doutora Leonice, minha gratidão. E ao agradecer aos nobres debatedores, eu o faço em nome de todo o nosso plantel que está nos acompanhando nas nossas lives. Então, a vocês, minha gratidão, meu fraternal abraço, que Deus os ilumine e lhes conceda a luz da sabedoria. E semana que vem, na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos de volta com outros temas relacionados a esse assunto. E voltaremos ao debate novamente, dessa feita com respostas do Ministério da Justiça. Que Deus os abençoe. Doutor Carlos, diga. Tem um determinado cidadão aí que diz que a resposta já havia sido dada lá em outubro, que a ANB estava escondendo a resposta. Está aí, caro colega, que as respostas não foram dadas, tá? Porque a ANB, ela trabalha com transparência, com honestidade, e não é canalha, como você. Beijo no coração. Ok. Boa noite, abraço, que Deus abençoe. Semana que vem estaremos de volta com mais uma live, com grande conteúdo jurídico nesse canal. Boa noite, um grande abraço e obrigado mais uma vez aos debatedores.